take you home. You've been taking me love, you've been breaking me love. You better stop making me love. You've been taking me love, you've been breaking me love. You better stop making me love. Olá, boa noite, galera. Hoje nós vamos falar de uma mídia que muitas pessoas não dão mais valor, muitas pessoas não lembram dela. Ela fazia parte da rotina, assim, de pessoas da minha geração, mas a garotada mais jovem fazia parte da rotina dos pais, que era ir na locadora, colocar uma fita, assistir um filme em videocassete. Enfim, eu estou dizendo das capacidades de hi-fi do videocassete VHS. Videocassete VHS. Sim, meus amigos, videocassete VHS, uma mídia que as pessoas nem ligam mais para ela, difícil até achar fita nova para comprar. Quem conseguir achar para comprar, pode usar, porque é uma mídia que vale a pena. Bom, a fita de videocassete, ela foi projetada para a finalidade de gravar vídeo. Então a gente tinha o VHS, a gente tem ainda o VHS, que ele percorre uma largura de banda que vai a 3.7 MHz. Então os sinais de vídeo eles são gravados de forma helicoidal na cabeça. Para se ter uma ideia, a fita cassete ela anda a 1 polegada e 7/8 por segundo. A fita RAI 8 ela anda a 5 polegadas e 1/8. E a fita de vídeo ela vai a 33 polegadas, ou seja, são 5 metros de fita por segundo. É isso mesmo, são 5 metros de fita por segundo. Que passa na cabeça, uma cabeça de 62 milímetros, girando a 1800 RPM. Então você tem uma linha de áudio gravada helicoidal em toda a extensão da fita. Você tem que lembrar que a fita de vídeo é essa mídia, é uma fita de 12,5 milímetros. E a cabeça, como ela está oblíqua em relação à fita, ela grava linhas helicoidais aqui na fita, e a cada 27 microsegundos ele grava uma linha dessa. Com o advento do videocassete tanto o SVHS como o VHS Hi-Fi estéreo, a JVC desenvolveu um processo que ela embebia os sinais de vídeo, os sinais de áudio dentro dos sinais de vídeo. Então a cabeça ia girando, aí as 4 cabeças de vídeo gravavam uma linha helicoidal, ia gravando as linhas helicoidais. Entre essas linhas helicoidais havia um espaço. E os caras pensaram, por que a gente não adiciona mais coisa dentro da fita? Então o que eles faziam? O que eles desenvolveram? Desenvolveram um sistema que ele grava uma linha que
as cabeças elas estão girando e elas gravam uma linha de vídeo, gravam uma linha de áudio, gravam uma linha de sincronismo e vai por aí afora. Então, a cada 27 microsegundos você tem uma linha gravada de áudio e de vídeo. Como a capacidade, como essa mídia ela foi projetada para gravar 3.3 MHz de vídeo, ela é mais que suficiente para suportar para suportar a largura de banda de áudio, que é de 20 a 20 kHz. Bom, fazendo uma consulta lá nos databooks da vida, a gente chega à seguinte conclusão, que a capacidade de reter dado dessa fita VHS é impressionantemente grande, porque você consegue manter uma largura de banda. Geralmente esses vídeos, os videocassetes, eles respondem de 20 a 35 kHz a largura de banda de áudio. A separação de canal é maior do que o CD, é de 70 dB. A faixa dinâmica é de 90 dB, 20 dB a mais do que o CD. Então esse sistema de cabeça rodando e fita andando a 5 metros de fita por segundo é uma quantidade monumental de fita disponível para gravar áudio. É uma qualidade monumental, é gigantesco a quantidade de informação que pode reter a fita de áudio, a fita de vídeo, usando ela como capacidade de áudio. Eu não vou entrar aqui no mérito do vídeo, porque todo mundo sabe que o vídeo VHS ficou para trás em relação ao Full HD, em relação ao vídeo digital. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu não posso tirar o mérito do videocassete reter áudio numa qualidade enorme. E eu tenho a absoluta certeza, posso falar isso com a maior tranquilidade, que a fita de videocassete ela é o melhor suporte hoje, é o melhor suporte possível para gravar áudio. Tanto que a Alesis usava uma gravação multitrack em 8 canais no suporte de Super Vídeo, no suporte do SVHS. Pra vocês verem a capacidade desse negócio. Bom, eu antes de começar a gravar esse vídeo, eu havia conduzido 4 gravações que eu capturei na ilha de edição de um CD Premium Quality. Esse aqui é um CD importado que contém a música de teste que eu usei. Eu usei também vinil, um vinil também importado, esse vinil em inglês de 90 gramas. E também eu usei a versão em FLAC, fornecida pela Deezer, que é também que eu queria fazer a comparação entre o conhecido som do vinil, entre o conhecido som do CD e o serviço de streaming, para que a gente possa, os serviços de streaming hoje são muito difundidos e as pessoas usam muito, então eu queria comparar o que se ouve online, com qual qualidade se pode escutar a mesma faixa com vinil, com CD, Aí o que eu fiz? Eu capturei no computador em 96 kHz, 24 bits de qualidade de estúdio. Eu capturei o stream, som do vinil, som do CD Deluxe. Eu gravei na máquina Super VHS e na máquina VHS eu gravei e depois eu capturei na rede de edição via interface de áudio. Ela é limitada em 45 kHz, ela vai de 15 a 45 kHz. Tem uma interface de áudio muito boa, profissional, e que eu trabalho com pós-produção. Agora eu vou colocar então as faixas e vocês não vão saber qual que é qual. Depois
eu vou colocar de novo e vou comentar, vou fazer os comentários, mostrar qual faixa é qual faixa, para vocês terem uma ideia da qualidade. Muito bem, vamos lá. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. I waited in the rain for hours. You were late. Now it's not like me to say the right thing. She could have called to let me know. I checked your number twice, don't understand it. So I went home. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. I waited in the rain for hours. You were late. Now it's not like me to say the right thing. She could have called to let me know. I checked your number twice, don't understand it. So I went home. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. I waited in the rain for hours. You were late. Now it's not like me to say the right thing. She could have called to let me know. I checked your number twice, don't understand it. So I went home. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. I waited in the rain for hours. You were late. Now it's not like me to say the right thing. She could have called to let me know. I checked your number twice, don't understand it. So I went home.
voltando aqui, eu estou fazendo esse vídeo também inspirado no canal Ana Dialogue, que é um canal voltado para áudio analógico que eu visito sempre. Então eles fizeram um teste semelhante. Eu quis também reproduzir os testes que eles fizeram, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. No canal Ana Dialogue, e lá ele explica com infinitamente mais detalhes do que eu estou abordando aqui. Por que eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos que ele entrou? Porque ele já fez, o assunto é o mesmo, os equipamentos são basicamente os mesmos, e eu não vou ficar aqui, eu não vou reinventar, eu não vou falar nada novo do que ele falou. Como ele fez muito mais detalhes técnicos do que eu estou fazendo aqui, é legal vocês ir lá e verificar o canal dele, está aqui embaixo na descrição, que lá vocês vão ter todas as informações num caráter técnico mais detalhados do que eu estou fazendo aqui. Eu me ative mais, tanto é que o vídeo dele tem duas partes de meia hora. E eu me ative mais a executar o mesmo teste. E então por isso que eu não estou entrando nesses detalhes. Eu também pesquisei muita coisa, mas eu não vou, preferi não entrar em detalhes técnicos, para o vídeo não ficar extremamente longo e vocês poderem entender. Então agora eu vou colocar os áudios de novo e eu vou comentar qual que é qual, eu vou colocar a nota lá, qual que é qual, para vocês escutarem. Vamos lá de novo. There must be some misunderstanding. There must be some kind of mistake. You waited in the rain for hours. You were late. Now it's not likely to say the right thing. She could have called to let me know. I checked your number twice, don't understand it. So I went home. Well, I've been waiting. Well, I've been waiting for this weekend. I thought that maybe we could see a show. Never dreamed I had this feeling. Como vocês puderam ver, o VHS e o SVHS se deram muito bem no teste. É impressionante a qualidade dessa mídia, como registro de áudio. Eu, infelizmente, não tenho mais nenhum cassete, então eu resolvi, quando eu gosto, assim como todo mundo gosta de gravar, todo mundo gosta de fazer essas coletâneas, pelo menos o pessoal da minha geração ainda o faz. A garotada mais jovem já perdeu esse hábito justamente por causa do streaming. Mas a rapaziada da minha geração ainda o faz. Eu faço minhas coletâneas, eu gravo as minhas músicas, toco lá e vou escutar. E eu gosto dessa coisa de lidar com o som, né? Eu gosto de lidar com o equipamento, colocar o disco no prato, sentar para escutar a música, e é um hábito que eu gosto de manter. Porque eu acho que as pessoas todas deveriam fazer isso. Portanto, eu vou comentar agora de novo como o VHS e o SVHS saíram muito bem. Eu vou colocar aqui agora na tela, eu vou colocar a análise de frequência de mídia por mídia. Vocês vão ver que tanto o SVHS quanto o VHS,
eles se saem infinitamente bem, eles se saem super bem, não se vê absolutamente perda nenhuma em relação ao CD, em relação ao vinil e em relação ao streaming. Vendo aqui o streaming, a análise de frequência do streaming, a gente pode observar que tem uma queda pronunciada na casa de 20 kHz. Em áudio digital, 100 dB, 130 dB é silêncio puro, silêncio total. 100 dB menos 100 dB a gente ainda escuta, e 0 dB é o máximo. É um pouco em som digital, a faixa de frequência em dBs é dessa forma. Então a gente pode ver que em 100 dB ele para em 20 kHz, não vai mais do que isso, é uma queda pronunciada, a gente basicamente não escuta nada a mais de 16 kHz, porque é uma queda pronunciada demais. Isso é a limitação do streaming, é limitação do fornecedor de streaming, né? Então tem é muito limitada o som, tanto para a frequência baixa como para o topo da frequência. E a variação é muito brusca entre o mínimo e o máximo, a variação é muito brusca. No CD, no disco de vinil que está aqui do lado, a gente pode observar que tem a curva é muito proporcional, é uma curva muito linear, proporcionada pelo disco, que é de 90 gramas, e a agulha da Shure, que é uma agulha espetacular, que ela tem essa característica, da forma de onda muito linear, até na casa de 25, 28 kHz. A gente pode dizer que 25 kHz ela ainda consegue responder com uma certa valia dentro do som. O CD ele já tem a característica própria dele aqui em cima, e ele vai até 25, ele chega a 30 kHz, mas também tem uma queda profunda. E os dois VHS aqui embaixo, a gente pode observar quanto é útil a curva de áudio, né? Aqui tem essa camada em 25 kHz, essa camada entre 18, entre 16 e 22, 25 kHz é bem pronunciada. Então você vê que ele retém áudio de muito boa qualidade. Sim, senhor, o VHS e o SVHS não dormem no ponto. É uma mídia totalmente viável para você botar um som de excelente qualidade e pode usar sem medo. De toda forma, o YouTube, o Vimeo e outras plataformas digitais, elas comprimem bastante o áudio, achata bem, não dá para se ter uma ideia exata. Então vocês podem baixar, eu vou disponibilizar aqui no meu Mega, vocês podem baixar os arquivos em um WAV, né, em um Wave 96 kHz, 24 bits, podem baixar os áudios fonte que eu usei aqui no vídeo, para vocês poderem tirar suas próprias conclusões. O áudio original que eu usei, as capturas que foram feitas, e vocês podem usar. Bom, quem gostou aí do meu trabalho, assina aí, subscreve aqui no meu canal. Meu canal ele ele tem muita variedade, tem de Y, tem game, tem tutorial, e tem de tudo nele. As coisas que eu gosto eu vou colocando no meu canal. Meu canal ele não é um canal dedicado a um assunto só, não. Então, tem filmes que eu trabalhei, produções que eu já fiz o áudio, tem muita coisa lá. Gostaram? Quem gostou aí, por favor, subscreve, compartilha.
que ajuda a dar uma força para nós aí. Então valeu galera, obrigado, até o próximo vídeo. Espero que não tenha ficado longo demais, mas eu precisava falar desse assunto, que é uma coisa que eu queria falar já há bastante tempo, eu venho fazendo material para esse vídeo há bastante tempo. Muito obrigado e a gente volta outro dia. Valeu!